Muito obrigada pela vossa presença. Obrigada à Dulce Maria Cardoso e ao Valério Romão. Como sabem, nós estamos nesta edição do Fólio a comemorar os 20 anos da editora, da Tinta da China, e chegou a vez de falarmos de ficção. A ficção entrou tarde, relativamente a editora é de 2005, e só em 2011 publicou o primeiro romance. Isso foi um pouco intencional, porque eu estive sempre à espera de publicar um grande romancista e assim, os romancistas já estavam em casas. Já estavam. Não dá bem para encomendar um romance como dá para encomendar um ensaio. Então foi de facto uma sorte imensa ter-me cruzado com a Dulce Maria Cardoso, que já tinha publicado 3 romances, já tinha publicado O Campo de Sangue, Os Meus Sentimentos e O Chão dos Pardais, e estava há uns anos a trabalhar no Retorno. Portanto, nós temos muita sorte, na verdade, eu acho que é isso, porque o nosso primeiro livro foi o do Rui Tavares, o pequeno livro do Grande Terremoto, que foi um sucesso, reconhecido pela crítica e pelo público, e com o Retorno aconteceu um bocadinho isso. O Retorno foi um estrondo na literatura portuguesa, não só em termos de crítica, mas também no número de leitores que conseguiu alcançar. Hoje o livro já deve ter vendido uns 50 mil exemplares, todos os anos quase nós reimprimimos o livro. Foi um livro que levámos também para o Brasil. A Tinta da China Brasil iniciou a sua atividade com o Retorno. Foi também aí, a Dulce foi comigo à Filipe e teve o seu reconhecimento, que me parece mais conhecido, tanto nos jornais como no público. Portanto, eu hoje consegui aqui reunir 2 pessoas que já admirava o seu trabalho, mas tenho a primeira pessoa que publicou na coleção e o mais recente, o Valério Romão, que eu sigo também há muitos anos, e que finalmente decidiu publicar o seu romance, porque está há 7 anos para escrever o livro, não é? É que ainda por cima estes autores são daqueles difíceis, não são daqueles que fazem livros todos os anos. E então, depois do Retorno, nós publicámos ainda contos da Dulce, publicámos a Eliette, e as tuas crónicas, sim, as tuas crónicas da Visão, também publicámos, a autobiografia não autorizada. Portanto, temos estado a trabalhar sempre numa relação de muita confiança e admiração. O Valério vem com o seu desfofador também tentar mexer aqui um bocadinho as águas da literatura portuguesa, parece-me. De qualquer das formas, a minha primeira questão seria para a Dulce Maria Cardoso. Eu não te vou perguntar quando é que vem o segundo volume da Eliette. Aliás, um problema enorme, eu estou com um problema enorme, é que o Desfofador está aqui, volume 1, Contágio, e toda a gente me pergunta, vai ser como a Eliette? Horrível. E depois é isto, eles são cúmplices. Eles fazem pouco de editora, mas tudo bem. E portanto, ele fez isto, eu acho que fizeste isto de propósito, para me enervar. Quando me disse, já tinha lido a primeira versão do livro, quando ele me disse, isto é o primeiro volume. Está bem, não precisamos dizer, não, vamos dizer que é o primeiro volume. Ok. Isso que é, falo o que falo. São 2 dos ficcionistas mais interessantes que nós temos em língua portuguesa. Portanto, eu ponho já em língua portuguesa porque estou a abranger o Brasil e os países de
expressão portuguesa. Mas eu tipo, perguntava-te, Dulce, para quando a Eliette 2? Bem, boa noite. Antes de mais, é um prazer estar aqui, uns 20 anos da Tinta da China, e com o Valério, como a Bárbara disse, somos muito cúmplices e somos amigos. E pois, essa é a pergunta que eu não vou responder, obviamente. Mas é que toda a gente acha que eu tenho que fazer, eu faço. Pois, exato. E eu também achei imensa graça ao Valério agora no seu maravilhoso e magnífico desfufador ser só a parte 1. Eu não sabia, eu só vi depois quando ele disse, epá, boa, uma parte 1 também. A Bárbara deve estar feliz. Não, mas é que quem escreve não é assim uma presunção de uma sobranceria dos que escrevem, mas a verdade é que nisto da escrita, da ficção, eu já disse várias vezes, há um mistério. Esse mistério é o das personagens, como é as vozes que aparecem e que vão permanecendo. Creio que o Valério, já falámos várias vezes, também tem esta ideia do mistério das personagens, porque há muitas vozes que aparecem, não é? Mas há muitas que vão embora, mas depois há outras que teimosamente ficam. E essas vozes que teimosamente ficam vêm com coisas para dizer, por incrível que pareça. Isto é sempre muito complicado falar sobre isto, porque parece que estou assim, já no fio da navalha entre a racionalidade e a loucura, não é? Umas vozes, e depois há umas que ficam, outras desaparecem. Lembro-me sempre de uma entrevista que dei, em que expliquei isto muito bem à jornalista, e depois disse, quando vi que ela estava a ficar cada vez mais confusa, eu disse, isto é uma espécie de amigos imaginários, ou talvez seja o mais parecido. E ela, sim, fantástico e tal. E depois o título da entrevista era Dulce Maria Cardoso tem amigos imaginários. E eu pensei, e a ambulância está quase a chegar. Quer dizer, assim, uma coisa esquisita em cima. Mas a verdade é isso. E portanto, eu não sei, ainda não falei com o Valério sobre o Desfufador parte 1, mas no meu caso o que aconteceu foi que se tornou ingovernável o que eu tinha escrito. Eu tive que partir, porque na verdade eu não consegui dar corpo ao que estava a escrever de forma completa. E depois, por causa da Eliette, eu entrei na literatura de forma completamente selvagem, não é? E tudo é uma espécie de... Todo o percurso tem sido tentativa e erro, com muitas correções. E, por exemplo, com a Eliette, eu percebi uma coisa que é para o futuro, aliás, não é só sobre a Eliette, que é, em todos os romances anteriores, por exemplo, o Retorno começa com uma adversativa, com mas, não, tropa, etc. Os meus sentimentos começam com inesperadamente. E nunca acabam também, ou seja, são sempre livros que começam, parece que vêm de apanhar um comboio e acabam sem acabar. E porque me aborrecia uma coisa que inconsciente me aborrecia, mas que eu não dava conta, de forma consciente, que estes corpos fechados são os romances. Porque o que eu quero, o que eu acho interessante na literatura é uma colagem à vida. De tal maneira parecido, que não haja esta coisa muito arrumadinha do princípio, do meio e do fim, e aqui são estas personagens, e agora temos este corpinho fechado, e agora temos aquilo, e agora passamos para o outro, e agora o tema é isto. Isso parecem mais redações, não é? Quando os professores portugueses dizem redação sobre o barco, redação sobre não sei o quê, depois há aquela do tema livre, que é melhor, não é? E que normalmente eles não gostam do tema livre, ou pelo menos no meu tempo não gostavam. Mas, para mim, o romance é um tema livre sobre a vida, colado à vida. E, portanto, na vida, raramente, tirando o nascimento e a morte, que por si só não têm grande interesse, porque quando se nasce não há grande coisa a fazer, não é? Estar ali desinfetado à espera de crescer, e quando se morre acaba para nós, pelo menos. Tirando isso, tirando essas duas balizas, o resto é bastante fluido. É um puzzle, não é? Nós vamos, se olhamos para as nossas vidas, é mais em forma de teia do que propriamente, cronologicamente, e agora está aqui este personagem que foi fundamental, e agora aquele que não. E era esta coisa da teia que eu quis sempre fazer sem saber o que queria fazer. E quando chegou a Eliette, eu tinha as tais 1000 páginas escritas, e quanto mais eu tentava arrumar aquilo, mais aquilo se desconchavava. Até que eu percebi,
até porque tinha um prazo, coisa que eu nunca mais quero fazer na vida. Já percebi que não quero. Nunca mais. E comecei a não dormir, literalmente, a dizer como é que eu vou acabar isto? Como é que eu vou dar isto a acabar? Quanto mais eu tentava e cortava daqui, colava dali, punha dali, mais havia aquilo e dizia, isto está uma porcaria. E depois até percebi, eu tenho que cortar isto. Ou seja, eu não vou conseguir tudo o que eu tenho para dizer, ou tudo o que a Juliette tem para dizer, eu não vou conseguir acabar. E, portanto, surgiu muito naturalmente que o romance tinha que acabar no não te vais apagar agora e pronto, e tinha que acabar aí. E que seria uma primeira parte, como o chufador, e que depois eu escreveria a segunda. E agora não foi uma jogada de marketing depois das pessoas ficarem à espera, não foi nada disso, foi que quando, lá está, há autores que o importante da vida deles é a escrita. E tudo, ou seja, pode estar a meio a morrer o pai, mas eles têm que escrever e escrevem logo a seguir. Eu sou o contrário. O importante para mim é a minha vida. E a escrita acontece nesses intervalos da minha vida. E, portanto, quando eu achava, tenho aqui estas páginas e agora vou fazer isto e não sei o quê, a minha vida deu um trambolhão muito grande, que eu já disse várias vezes publicamente, que foi eu tornar-me cuidadora da minha mãe. E essa experiência foi tão avassaladora que não me deu, quer dizer, tirou-me completamente o foco de um corpo pesado, exaustivo e absorvente, como o romance. E, portanto, como para mim não há muita dúvida entre uma coisa e outra, ou seja, se eu tenho que fazer uma coisa em que sou insubstituível e tenho outra que sou facilmente substituível, é evidentemente que eu faço a que tenho que fazer. Para a tua editora não é substituível. Sim, mas assim, em termos gerais. E pronto, e é isso, a história da Juliette é isso. E pronto, e agora já se mudou outra vez a minha vida, mas estas coisas, pronto, agora está em processo. E agora, entretanto, passaram muitos anos e agora o mundo mudou tanto que eu tenho que repensar outra vez. Ou seja, a ideia da Juliette, quando eu escrevi, publiquei em 2018, portanto comecei a pensar mais seriamente, a pôr em forma 16, 17. A primeira frase da Juliette sobre o Salazar era uma coisa tão extremada e tão disparatada com alguém que não foi até várias pessoas, mas que obsessão com o Salazar, mas que coisa do Salazar, deixa lá o homem. Passado este tempo todo é o contrário, não é? Quer dizer, estamos a assistir a uma viragem política, e, portanto agora já e agora não só isso, mas também isso, ou seja, tenho que reposicionar outra vez tudo, porque a Juliette, claro, tem que ter passado esses 5 anos, não vai estar outra vez em 2016 imune à bolha, portanto isso tem que ser trabalhado, e tal como o Valério, que demorou os 7 anos, e percebe-se que tu escreveu esta coisa magnífica. E esta coisa magnífica não se escreve do pé para a mão. Vocês comprem, não se vão arrepender, senão venham falar comigo. Exato, porque é assim, é uma imaginação delirante, fantástica, assim é um destremunhamento, mas é bom, é muito bom. Uma lufada de ar fresco, penso eu, assim, do que leio em português, porque é uma coisa muito nova e que é uma coisa muito pouco portuguesa. Porque quer dizer, como nós estávamos ali há bocadinho a falar, há nos portugueses esta coisa da dor, do fado, do destino e nisto é desbunda completa. É assim uma coisa e é fantástico. E pronto, e agora vou passar a Valério. Valério, vamos falar de desbunda completa. A verdade é que este livro é mesmo muito diferente dos teus romances anteriores, que eram romances mais pesados, embora eu também acho que isto tenha o seu grau de crueldade, de dureza. Mas porquê é que tu decidiste mudar tanto de registro? Este registro é muito diferente. Queria que falasse um bocadinho sobre isso e também queria saber outra coisa, que é, desde que começaste a escrever até o que teres acabado, se mudaste muito por causa deste contexto político e social que, entretanto, de facto foi muito rápida a mudança, não é? Bem, em primeiro lugar, obrigado por estarem aqui, obrigado à Tinta e parabéns pelos 20 anos. Antes de passar propriamente à tua resposta, mas vou lá chegar, só dizer que esta coisa com adultos já vem de há muito tempo, ou seja, normalmente os escritores são animais razoavelmente solitários, muito egocêntricos,
e muito espinhosos em relação uns aos outros. Não gostamos uns dos outros porque ocupam muito ar, ocupam muito espaço, absorvem o ar e ainda por cima num país de uma escala como a nossa portuguesa, em que somos 10 milhões e a maior parte das pessoas não gosta de ler. São escritores. Sim, há mais escritores do que leitores. Sim. Quer dizer, chegar a essa condição que eu nem gosto muito de assumir esta coisa, parece que escritor é uma coisa que se usa à lapela para se entrar no clube da moda e na verdade são meses e meses de solidão a escrever diante de um monitor e há 1000 coisas muito melhores para fazer e nesse aspecto completamente contigo. Se a vida chama, outra pessoa que escreva, não vou ser eu. Mas eu e a Dulce não só partilhamos este tipo de opiniões, porque como somos amigos já há bastante tempo e conhecemos há bastante tempo, eu sempre admirei o trabalho da Dulce. Acabámos por conhecer numa festa da Granta, da primeira Granta, em que eu disse, a Dulce está ali, fala com ela. Portanto, fui eu que patrocinei sem saber, atenção. Tipo fanboy. Tinhas um casaco assim à marinheira. Sim, mais uma daquelas coisas que eu uso. Pronto, mas aquele era mais caro, isto foi barato, foi 10 euros na China. E de repente conheço a Dulce e percebo que a Dulce não só é uma escritora tremenda, como é uma pessoa extraordinariamente generosa, honesta e dança bem, coisa que eu não adivinhava. Não adivinhava. Quer dizer, uma pessoa olha para pessoas e há algumas pessoas que dizem, esta pessoa dança bem. Mas olha para a Dulce, não pensei que sequer que ela gostasse de dançar e acabamos a noite. No antigo Jamaica? No Jamaica. E pronto, tive a oportunidade de verificar isso ao vivo. Quanto ao desfofador, pronto, isto é uma ideia que, ao contrário do que as pessoas podem julgar pela trama do livro, não surge propriamente com a pandemia, porque toda a gente vai dizer, claro, imaginaste uma epidemia de lésbicas a partir da pandemia, não é? Fizeste uma iteração, está feito. Não. Isto acontece porque, algures em 2017, eu estava com insónias, coisa que é frequente e recorrente, e começo a ler uns artigos na net e de repente estás no Reddit e passas para o Facebook e do Facebook saltas para um blog e quando dás por ti, estás a ler uma coisa sobre a epidemia de dança de Estrasburgo de 1518, onde morreram dezenas de pessoas a dançar. Sim, eu fiquei com essa cara. Tal e qual. E depois fui ler mais sobre o assunto e percebi que tinha havido várias epidemias de dança naquela zona do Reno e uma epidemia de riso em Tanganyika, antes de se chamar Tanzânia, e a última epidemia de dança tinha sido em Madagascar, já no século XX. Portanto, eu fiquei tipo, mas a dança contagiosa? Quer dizer, depois, claro, vai-se ler um bocado mais sobre estes fenómenos de contágio de massas, psicogénicos, e percebe, sim, se estiveres num avião e alguém disser a comida está estragada, estou a vomitar, toda a gente começa a vomitar. Portanto, nós somos muito frágeis nesse sentido, psicologicamente. Somos muito afetados por contágios de vários tipos e formas. Inclusive agora há um contágio galopante de estupidez, não é? Uma pessoa abre o Facebook e olha para uns comentários e fica a pensar que não é uma diferença de personalidade, ou de clube de futebol, ou de partido político. É uma diferença darwínica, diria, para não usar outro termo. Então fiquei muito fascinado com isso e pensei, mas em vez da dança, que não dá um livro, se fossem lésbicas, começava numa rua, tipo Poços Negros em Lisboa, depois passado um mês já se tinha espalhado por toda a Lisboa, fronteiras fechadas, etc. E depois veio a pandemia e eu já tinha basicamente um esquema para aquilo tudo, porque com a pandemia já não precisa de pensar no assunto. É assim que se faz. Portanto, antes de ter a resposta, a realidade deu uma resposta, que é quase sempre assim. E depois, claro, como isto ficou muito mais complicado do que eu estava à espera, e aí, mais uma vez, dou-te a razão, tu começas com um plano, aparece uma personagem e depois disto. Estragaste-me o plano, não é? Mas tens de respeitar aquilo porque senão estás a ser desonesto e vai-se notar.
E comecei a escrever, e estávamos aqui no ano passado, exatamente nesta altura. E eu ainda não tinha pensado o que fazer com isto. Já tinha prometido o livro à Bárbara, e a Bárbara, então, mas quando é que isto acaba? Já estou. É sempre assim, não é? Os autores, essa casta. E de repente eu disse à Bárbara, desculpa, o que é que achas de 2 volumes? Porque isto está a ficar demasiado grande. E ela disse, 2 volumes não, temos a Eliette. Eu não quero ser essa editora. Porque de repente a Eliette é uma espécie de trauma editorial. Porque a nossa editora, que também é mesmo francesa, também tem o trauma Eliette. Ora, 2 volumes, não sei, Eliette. Bem, eu cada vez que digo 2 volumes, a primeira palavra que eu ouço a seguir é Eliette. Por que será? Por que será? E de repente eu digo, mas olha, ouve lá, eu comprometi-me a fazer uma trilogia e saiu uma trilogia e não sei o quê. Não tenho qualquer capital. Assim que a palavra Eliette soa, estou derrotado a partida. Mas pensei, isto está a ficar muito grande, está uma coisa, eu não vou conseguir. Ou faço um Guerra e Paz, uma piada infinita, ou não vou conseguir fazer isto. E aliás, problema número 2. Eu até podia ter continuado, mas já não havia dinheiro. Porque esta coisa da escrita, a gente compra tempo para estar a escrever. Portanto, quando se acaba o dinheiro que financia esse tempo, a escrita também para. E é assim esta mola, para frente e para trás. E eu pensei, pronto, mais vale fazer 2 volumes, embora Eliette. E a Bárbara disse, bora lá. E depois, negociámos logo o título, o Desfufador, que era para entrar assim a Paulinho Santos na literatura portuguesa, ou regressar a Paulinho Santos na literatura portuguesa. E ela achou, tivemos, claro, durante este período todo, eu sobretudo, mas a Bárbara também experienciou isso. Mas vais publicar mas isso, uma epidemia de lésbicas, o Desfufador, mas isso interessa a quem? Vai ser cancelado, ninguém vai comprar isso. A Bárbara depois ouviu isso em muito menor tempo, porque eu ouvi isso ao longo do tempo todo que eu expunha a ideia, toda a gente dizia, escreve antes sobre hospitais, sempre faz bem, pessoas doentes, hospitais, famílias. Não me apetece. Apetece-me escrever uma coisa engraçada, não podemos ter um livro engraçado na literatura portuguesa, porque o humor é muito raro. E eu pensei, caguei, vou escrever mesmo. E depois encontrei uma mulher que é tão maluca como eu, ou talvez mais, a Bárbara, disse, não, eu publico. E ficou assim. Eu também publiquei contra a opinião de família, amigos e na própria editora. Nós fomos basicamente aqueles dois que disseram, vamos montar uma startup para investigar não sei o quê. E toda a gente dizia, vão enterrar o dinheiro em criptomoedas. Boa sorte. Vão acabar com a vida de toda a gente. E depois de repente o mundo continua a girar. Pois é isso. Basicamente nós acreditámos os dois. Para mim fez sentido o livro ter este título, porque este título faz sentido no livro, ou seja, não é uma coisa gratuita, não é uma coisa. E, portanto, a partir desse momento, toda a linguagem anti-higiênica, toda a trama, todas aquelas personagens, a partir do momento em que não é uma coisa gratuita, que é bem construída e nos emociona e nos faz rir e principalmente nos faz pensar, nomeadamente nos faz reconhecer em muitas das coisas mais desagradáveis que acontecem no livro, sim, faz todo o sentido da literatura. Do meu ponto de vista é isso. Portanto, sim. Mas tratavam-nos um bocado como criancinhas, não é? Tipo, tu estás parvo aqui. Vais acabar com a editora. A editora vai fechar, foi uma frase que eu ouvi. Vais dar cabo da acabar tua com a vida, editora. vais dar cabo da tua vida, da tua reputação. E eu disse, mas que reputação, amigos? Estão a brincar, isso é um capital que já não existe há muito tempo. Mas não me respondeste. Havia uma pergunta. Havia, porque é que tu decidiste mudar completamente Porque o estava farto de registro? desgraças. Estava farto de desgraças. E eu sou um bocado oscilante, não é? Houve uma altura em que o planeta estava a viver 2010 até 2020, uma altura parecia mais otimista. E eu escrevia livros pessimistas. Depois, quando isto mudou para o contrário, eu agora quero escrever livros ótimos. Não, fartei-me mesmo dos hospitais, do terror, do pathos, da seriedade, fartei-me da seriedade.
E Kierkegaard dizia que o homem sério está condenado ao fracasso, porque não tem elasticidade, não tem capacidade de encaixar as coisas. Pá, e acho que eu não queria tornar o homem sério, porque depois levas-te também a sério, que é um problema horrível quando és artista. Não, quando tu dizes sério, é amargo? Não, é mesmo tu achares que tens importância, que o que tu ok, fazes já, muda sim, coisas, sim. que tu podes disparatar com os outros porque estás numa posição. Eu não queria tornar esse tipo de homem sério, que se leva a sério. E tu estás com vontade, dado este contexto, estás com vontade de escrever coisas mais alegres? Ou a Eliette. Ou a Eliette. Eliette agora vem. Vem deslocada, vem. Pois, quer dizer, eu alimento-me dos contextos, não é? Sempre, eu e se calhar quase todos os autores, uns de forma direta e outros mais indireta, eu não gosto deste contexto, ou seja, eu estou muito preocupada com o contexto, isso não consigo aligeirar ou dizer isto é uma fase, ou aquela coisa da história repete-se, parece que estamos condenados assim, estamos aí para o abismo, pois isto é uma fase e agora é só dar o outro passo e vamos. Eu fico muito triste e muito revoltada e muito zangada com tudo isso. E acho que, e estou sempre também a dizer, estas coisas de me pronunciar às vezes publicamente, faz-me pensar que estou com um problema também de memória, porque repito tanto, mas eu lembro-me que disse isto, por isso eu estou sempre, eu já disse, isto não é que nenhuma falha, eu já disse isto, a arte por si só, no presente, não tem importância nenhuma, ou seja, dou sempre este exemplo, que é, se os artistas todos parassem de fazer o que estão a fazer, não vinha nada, ou seja, o mundo continuava tranquilo. Agora, se os médicos, os padeiros, os canalizadores parassem todos, era um problema gravíssimo. Isto porquê? Porque a arte, no presente, é aparentemente inútil. Mas a grande vantagem da arte é a de construir futuros. É a de imaginar futuros, é a de traçar futuros. E é nesse sentido que não acho que a arte, como dizia o Valério, mude o mundo, ou seja, um artista por si só, mude o que quer que seja, ou um livro, ou uma canção, ou uma pintura, mas no seu conjunto, a criatividade humana, a sensibilidade artística mudam. Isso eu acredito que sim, porque senão isto era só também uma coisa masturbatória e esquisita, vamos a fazer estas coisas. Portanto, acredito que sim, e acredito que é a resposta sempre. E zango-me muito com Portugal, porque somos um país pequeno, somos um país que tem uma riqueza muito grande, que é a paisagem e o mar, que está a ser explorada até o tutano, mas tem outra riqueza fantástica, que é que nós somos criativos, de facto. Eu acho que nós temos feito coisas, nós artistas, nós escritores, cineastas, enfim, todos os com tão poucas condições, nós temos feito muitas coisas mesmo. E, portanto, o investimento devia ser aí. E está ao contrário. O investimento é em tudo menos nisto. E portanto, quando penso nesta coisa do homem sério, deixem-me contar, e do artista importante, e desta coisa de julgarmos, primeiro penso sempre no que nos é reservado no orçamento da cultura. E, portanto, aquele menos de 5, 0,5 já me põe no lugar, não é? Pronto, eu valho isto. Eu não, eu e todos os outros. A Agostina Bessa Luís, o José Saramago, o António Lobantunes, ou seja, e depois os outros, a Paula Rego. Portanto, toda a expressão artística vale isto. É fazer-se contas. E depois deixem-me contar uma história muito engraçada, que escrevi há pouco tempo um texto sobre ela e tenho muito presente, que foi quando eu escrevi o meu primeiro romance. Eu ganhei um prémio, que era o Prémio Acontece, que era anónimo, uma espécie de jogos florais, não percebia nada disto, não sabia sequer o que era um editor, e portanto ganhei com o prémio e edição. Portanto, ganhei tudo. Ganhei o prémio, o dinheiro, a publicação, ganhei tudo ao mesmo tempo. E eu fiquei sem saber nada na mesma. Até que o meu editor de então me telefona com uma voz muito grave e diz: Dulce, vai haver uma sessão de autógrafos na Feira do Livro de Coimbra. E eu ia lá. Achei estranho, porque eu sou de Lisboa e não tenho idade de Lisboa e irá de Coimbra. Mas pronto, a pessoa, os mistérios da edição, na edição ficam. Vou a Coimbra. Chegada, quando eu disse lá em casa, não é? Que ia a Coimbra, a minha mãe ouviu e disse:
se vais a Coimbra eu também vou, quero ver a prima Adelaide. Escusado será dizer que a ida, eu, primeira sessão de autógrafos da minha vida, finalmente escritora, toda a sessão, todo aquele entusiasmo passou a ser a logística de encontrarmos a prima Adelaide. A prima Adelaide podia, né? Pronto, lá fomos, combinámos que a prima Adelaide estaria no mesmo sítio da feira, que eu não sabia o que era. Mas pronto, seria uma coisa importante, sem dúvida, ter ido de Lisboa e tal. E chegámos, então estava numa feira muito pequena, muito modesta, com um dia de sol inclemente, umas barraquitas, uns funcionários à sombra das árvores, porque o povo, os leitores, os potenciais leitores tinham todos partido, se calhar, para o fresco. E senti assim a minha mãe, a prima, olharem para mim, vem o funcionário, põe uma mesa de plástico, uma cadeirinha de plástico a condizer, uma resma de campos de sangue, e ali fico eu com a caneta que herdei do meu pai, ali fico eu à espera dos leitores. Passado meia hora, nenhum. Eu ali a transpirar, um sol inclemente. E nisto, a minha mãe e a minha prima olhavam assim como quem diz isto, não sei se é contagioso, acho que é constrangedor, mas pronto, ali uma coisa entre a vergonha e a pena e a compaixão. E nisto ouço a prima, que era mais despachada, dizia para a minha mãe: "Oh mulher", que elas tratavam-se assim, "Oh mulher, então a tua filha tirou um curso para andar aqui a vender livros." E depois diz assim, ainda por cima se alguém os quisesse. Muitos anos depois, estava numa destas tertúlias de intelectuais e dizem assim: "Eu tenho a necessidade absoluta de ir todos os anos a Nova Iorque." E eu, é porquê? Assim, espectador, não é? E ele disse: "Porque eu só em Nova Iorque, onde há tudo, muito bom, muito mau, é que eu sei o meu valor. Só ali é que eu percebo o valor do meu trabalho." Que é médio. E eu concordei com ele, era médio de facto, na minha opinião, mas pensei assim, eu disse-lhe assim, eu tenho que agradecer à minha prima Adelaide, porque ela poupou-me imensas viagens a Nova Iorque. Na primeira sessão de autógrafos ela arrumou, a tua filha está aqui a ver ali, ainda por cima só Deus quisesse. E portanto, sobre esta coisa de ser escritora, é de facto uma profissão estranha, não recomendável. Nunca vi meu pai dizer: "O que eu quero mesmo é que o meu filho seja escritor." Nunca. É uma espécie de bicho que nos dá e que nos tentam contrariar, mas que, tal como a ideia do desfofador, é uma coisa que permanece e que vai. Agora, há também um capricho nisto, e respondendo à tua pergunta, que é nunca se saber exatamente o percurso, ou seja, eu acho que o autor, isto vale apenas por mim, haverá autores a pensar de forma muito diferente, mas eu, no dia que eu souber exatamente o que vou fazer, o que vou escrever, o que não sei o que, o que não sei o que mais, então eu vou para a praia, eu vou para o meu jardim, porque a grande vantagem da arte e da obra artística é exatamente o espaço da dúvida e da ambiguidade e da incerteza. E neste tempo em que nos convencem que é tudo preto e branco, certo e errado, bom e mau, é cada vez mais necessário esse espaço de questionamento. É porque na maior parte dos casos ninguém é totalmente mau, ninguém é totalmente bom, nem nenhuma questão está completamente resolvida. Quer dizer, não conheço nenhuma. Quando meto humanos à mistura, não conheço nenhuma. E a arte serve para isso, serve para nos aconchegar nessa terrível ideia de que é tudo movediço. Nós não podemos confiar em quase nada. E portanto isto é um dia de cada vez, na versão não alcoólica, é um dia de cada vez, mas pelo menos eu não sinto assim, agora não consigo ser assim. Também não sou economista, não sou nada, por isso posso não ser assim. Nesse sentido. Sim, essa é outra coisa e também aqui em favor do desfofador. A divisa dos liberais é uma coisa que me interessa muito. Dizia que só é verdadeiramente livre quem vive sem medo e sem favor. E esta ideia de não ter medo
e poder escrever uma coisa, lá está, que vai ser cancelada, que não sei o que, etc. E não ter uma cadeia de favores que tu tens que agradar a A, B e C é o único espaço possível da liberdade. E não ter isso. E da criação, exatamente. Mas isso que nós julgávamos adquirido não está adquirido, ou seja, está em perigo. Neste momento está em perigo. E é terrível, já te vou dar a palavra, é terrível pensar que no meu tempo de vida ainda eu estou a assistir a isto, ou seja, era uma criança quando foi o 25 de Abril e portanto já cresci com aquela ideia perspineta de eu digo o que quero e faço o que quero. E neste momento, ainda não tanto aqui, mas um bocadinho, mas noutras partes do mundo, nomeadamente nos Estados Unidos, o que é dito, o que é escrito, pode ter consequências muito graves. E isso é profundamente perturbador para mim e pronto, já não é giro, já não é uma brincadeira. Concordas com esta visão de Dulce em relação à arte e à... Sim, em traços largos, absolutamente. Acho que há uma dificuldade muito grande em se fazer aquilo que se quer, porque normalmente a vida impõe constrangimentos financeiros ou sociais ou políticos, em que de repente é mais fácil ir por este caminho do que por este, e as pessoas muitas vezes vão pelo caminho mais fácil, o que é normal. Mas quer dizer, eu esta coisa da escrita, eu fui administrador de sistemas informáticos durante muitos anos. E a escrita para mim sempre foi o meu espaço de liberdade, ou seja, o verso da folha de Excel, se quisermos chamar. E mesmo quando deixei de trabalhar em informática e tornei isto uma atividade mais, não digo principal, porque tenho que fazer muitas outras coisas para ganhar dinheiro, mas nunca quis tornar isto um trabalho como tinha um trabalho, porque a partir do momento em que eu me preocupasse com se página X ia afastar ou chamar leitores, ou o título, ou o que quer que seja, quer dizer, eu não sou estúpido ao ponto de achar que eu escrevo com uma espécie de gaveta, não é? Aquela coisa de... Eu sei que há um público para isto, ou espero que haja pessoas que usufruam do livro tal como eu usufruí espaços de o escrever, não é? Tenho qualquer coisa para dizer. Portanto, é normal que as pessoas, quando têm qualquer coisa para dizer, queiram ser ouvidas. Mas isso não implica que eu tenha que fazer concessões na forma como eu quero dizer ou naquilo que eu quero dizer. Pois, se as pessoas não acharem interessante, é super fácil, não comprar um livro. Se as pessoas acharem ofensivo ou acharem inadequado, a solução é a mesma. Se as pessoas não querem porque têm um quid pro quo qualquer com o autor ou com o título do livro, a solução é a mesma. É sempre fácil. As pessoas ou têm alguma curiosidade por isto e partem do princípio que nem eu nem a Bárbara somos estúpidos o suficiente para lançar um livro com este título sem ter algo de sólido nas mãos, ou pelo menos pensamos depois de acreditarmos nisso, ou então partem do princípio que somos estúpidos e não compram o livro. Mas pronto, essas são as duas coisas. Olha, mas as pessoas não fazem ideia do que é que está aí dentro. Não queres dar um lamiré? Estamos aqui fartos de falar do desfufador, o que é o desfufador. Não queres dar um lamiré? Isto é a parte mais difícil, porque... Eu sei, mas tens que vender o teu peixe, Valério. É um livro grande, como podem ver, não é? Para um primeiro volume. É generoso, não faltou ao ginásio. É um livro sobre uma epidemia de lésbicas em Lisboa. É um livro que tem um anão que está apaixonado por um golfinho. É um livro que tem um professor alcoólico de teoria do contágio. É um livro onde essas personagens acabam por se cruzar. Não quero também revelar muito porque depois acaba por ser spoiler. Posso-vos dizer, isso sim, que dentro desta teoria do contágio chamamos-lhe fufal.
Acontece as pessoas ficarem intrigadas com isso, não é? Porque se tivessem um país ou uma cidade em mãos, que fossem governantes ou dirigentes, e tivessem que perceber porque é que de repente as mulheres estão a ficar lésbicas, e parece ser uma cena contagiante, iam começar a analisar o quê? Elementos patogénicos, vírus, bactérias, fungos, o que quer que seja. Quando expurgados esses elementos todos da explicação, porque não haveria resultados, iam chamar quem? Um especialista em contágio, que aparece também neste livro. Mas estás a esquecer do Alejandro. Não estás. existe, Desculpa. Mas depois, claramente, quando tudo isso se torna insuficiente, só uma solução. Um desbufador. Uma figura mítica, mas tão poderosa, que só por existir e por proximidade consegue desfufar. E é basicamente isto. Esta coisa de nós, os romancistas, muitas vezes, as suas personagens vêm de outros livros ou circulam por outros livros. Eliette podia ter estado nesta epidemia e agora tinha já, estás a ver, já fazíamos aqui uma ponte. Não sabemos, não podemos fazer um diálogo interautoras, intertextual. Olha que chique. Deixa-me só dizer uma coisa por causa disso. O Alex que aparece aqui, o anão, eu roubei essa personagem ao Alface do Cavalo Lisboa, e é por isso que ele aparece na dedicatória, e devo muito ao Alface, porque depois de ler tanta coisa em português e de ficar sempre, pá, isto é fixe, isto é maravilhoso ou isto é péssimo, não é? Mas faltar um elemento de loucura humorística. A primeira vez que eu peguei no Cavalo Lisboa, que é um livro injustamente esquecido, também porque ele morreu cedo. Eu quando comecei a ler aquilo, disse eu tenho que homenageá-lo. E a melhor homenagem que o escritor pode fazer ao outro é roubá-lo. Eu, como leitora do livro, posso dizer que me fartei de rir, que esta parte é maravilhosa. E precisamos um bocadinho disto, não é? De desanuviar e com sentido. Portanto, não é uma coisa, lá está, eu volto a repetir, não é uma coisa gratuita, é uma coisa com sentido. Mas, de facto, tu conseguiste escrever um livro muitíssimo divertido, no meio de todas as tragédias e todos os acontecimentos que estão por ali, não é? Com um ritmo alucinante, é um livro com um ritmo muito rápido, ele é muito rápido, o que também nos leva assim derrompante, não é? Entramos aqui nestas, e sempre muito curioso o que é que vai acontecer, o que é isto? Mas que personagem é esta? Mas que estupidez é esta agora? Ou seja, há muitos episódios inusitados que o leitor pensa, e depois aquilo faz todo sentido. Ele não tem pontas soltas, e aí é que eu acho que está de facto a tua arte, se quisermos chamar assim. Tínhamos de ler um bocadinho. Acho que eu não sou boa leitora. Não, vou começar, eu começo pelo princípio. Se quiseres estes. Eu por enquanto ainda comecei com este. 3 euros no livro. Incríveis. Vem com duas pilhas extra. Long story short, é o primeiro capítulo. Quando o Alexandre nasceu, vinha como a maioria dos portugueses, pequeno e enjegado, mas, para gáudio dos pais, muito perfeitinho, e foi crescendo como a maioria dos portugueses, naquele intermédio estruturalmente frágil do remedianço, uma criança atirada à sorte dos anos 80, sempre em ebulição, mas pouco dada a tropelias de maior, e não se apresentando desde tenra idade e no que quer que fosse, como um gênio em potência, desenrascava-se quando precisava, como a maioria dos portugueses, e os pais não tinham dificuldade em imaginar-lhe um futuro à sombra de uma profissão manual, mas decente, até mesmo uma promoção, ao final de meia dúzia de anos,
perspectivada, sobretudo, no candor do otimismo maternal, pois sempre era melhor gritar com fornecedores ao telefone e mandar os outros fazer, do que chegar a casa e passar pelo menos meia hora, todos os dias, a tirar o sarro do óleo semi-sintético de debaixo das unhas. Portanto, como veio o ritmo é avassalador. Agora, aos 6 anos de idade, elétrico como sempre, passou a correr pelo set, onde César Monteiro se encontrava a filmar uma cena do icónico Recordações da Casa Amarela, forçando o realizador, indisponível para a inclusão de fedeiros naquele trecho do filme, a repetir por 2 vezes o take. Já com o bracinho ao pescoço de uma derrapante execução financeira que lhe colhia os colhões até no sono, bem abastecido do mau gênio, a miúdo característica do artista mais visionário, e nutrindo uma aversão tão profunda à criançada que toda a ciência da pedagogia, na sua opinião, se podia resumir à aplicação de uns bem empregados calduços para tornar o tempo entre o nascimento e o dia da primeira orquestra de shots ser o mais próximo possível do silêncio absoluto. Assanhado com o puto que no fundo só queria ser o primeiro da rua a aparecer na televisão, serpenteando por entre assistente de câmara e anotadora, esquivando-se às varejadas da perche que um sonoplasta gordalhufo fazia girar por cima da cabeça, e encarando daquela apanhada de improviso com uma forma inabitual, mas bem catita de usufruir de um fim de tarde com adultos, empassando diante da cadeira do realizador onde um César Monteiro, em treinador de bancada, vociferava contra aquele bando de incapazes, que nem uma criança conseguiam apanhar, leva com um biqueiro do realizador em cheio no cu, sentindo de imediato aquelas notificações que o corpo emite quando algo mudou para pior. Até uma má leitora como eu detesto ler em voz alta, porque leio muito depressa e depois como as palavras todas, e também tenho um bocadinho de dislexia, e troco muitas palavras. Até uma má leitora consegue tornar isto maravilhoso, porque isto é realmente assim, é sempre a andar, sempre a abrir, e depois vem, e depois vai, mas depois, e é muito importante dizer isto, há de facto muito pensamento associado a toda esta... O mais difícil é fazer coisas aparentemente leves e frívolas com profundidade. Ou seja, isto é o mais difícil, porque é preciso umas 4 ou 5 camadas como a cebola. É preciso pensar no assunto, é preciso ir ao cerne e depois é preciso revesti-lo de uma capa de frivolidade, de leveza, de nonsense. E isto são vários trabalhos, são em camadas. Parabéns, Valéria. Obrigado mesmo. Obrigado a vocês. Sei que tu és... E parabéns à tentadora. És uma leitora atenta e quando tens alguma coisa para dizer, dizes. Sim, tenho trazido muitas Isso é vantagem, isso é uma vantagem. Agora, só para dizer que o pequeno Alex, quando leva este pontapé no cu, é nesse momento que se torna anão, porque não é. Ele é amaldiçoado pelo César Monteiro com pontapé. Eu acho que nós temos que fechar. Só queria saber se há alguma questão para os nossos autores. Não havendo, eles vão estar aqui a assinar os livros que tiverem o bom gosto de comprar ali atrás. E a generosidade já agora. Exatamente. É essencial, não é? Exatamente, mas não sei se há alguma questão, se alguém tem alguma questão. Não há? Então, muito obrigada a todos. Muito obrigada a todos. Muito obrigada.